Amigos, hoje começa o retorno do Campeonato Brasileiro. O retorno do Campeonato Brasileiro. E com algumas peculiaridades. Por exemplo, há equipes que ainda têm jogos atrasados. E isso é evidente que influi na tabela do campeonato. Vejamos, por exemplo, quem tem um jogo atrasado na competição até agora. Grêmio, o Galo, o Palmeiras, o Ceará, o Botafogo, o Bahia e o Clube Atlético Paranaense. São vários clubes que têm um jogo atrasado. Com 2 jogos atrasados, tem o Fortaleza, o Vasco e o Goiás. E com 3 jogos atrasados, aí é importante, o São Paulo está com 3 jogos atrasados. E a tabela do Campeonato Brasileiro, neste final de primeiro turno, aponta para a seguinte situação. O Inter é o primeiro com 35, o segundo é o Flamengo também com 35. O Galo é o terceiro com 32, tem um jogo a menos. O Fluminense com 32, o São Paulo com 30 pontos e 3 jogos a menos. O Santos tem 30 pontos, é o sexto colocado. O Palmeiras com um jogo a menos tem 28 pontos. O Grêmio com um jogo a menos tem 27 pontos. O Sport Recife 24, o Fortaleza com um jogo a menos 24, o Corinthians com 24, o Ceará com um jogo a menos 23, o Atlético Goianiense com 22, o Botafogo com um jogo a menos com 22, o Bahia com um jogo a menos com 19, o Vasco com 19 com um jogo a menos, o Coxa com 19 pontos, o Bragantino com 19, o Clube Atlético Paranaense com 16 tem um jogo a menos e o Goiás com 2 jogos a menos tem 12 pontos. Portanto, esta é a classificação do Campeonato Brasileiro com estas equipes correndo atrás com jogos a menos. Nós temos aí marcados para hoje os seguintes jogos. Às 18 horas, o Clube Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Aí já começam a recuperar os jogos. Às 19 horas, o São Paulo contra o Goiás. Às 21 horas, o Atlético Goianiense contra o Corinthians. Amanhã, no domingo, às 16 horas, Vasco da Gama e Palmeiras. Às 16 horas também, Internacional e Coritiba. Às 18 horas e 15 minutos, nós teremos aí Bragantino e Santos, Galo e Flamengo. Que jogo, hein? Galo e Flamengo, o primeiro turno. O Galo venceu o Flamengo lá no Maracanã. E Bahia e Botafogo. Às 20h30, Fluminense e Grêmio. E também às 20h30, Ceará e Sport. E depois, na quarta-feira, um jogo isolado. É a recuperação de um jogo para cada um. O Bahia contra o Fortaleza. O Bahia ficará com o número certo de jogos e o Fortaleza ainda permanecerá com um jogo atrasado. Portanto, o Campeonato Brasileiro, ele reinicia agora com o retorno. Seria o jogo da decolagem planejado pelo Renato no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio vai para esse jogo contra o Fluminense com uma equipe reserva, mista, pelo menos, porque o Grêmio está preocupado com os seus jogos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Como passou de etapa na Copa do Brasil e vai para este jogo no meio da semana em Cuiabá, contra o Cuiabá, numa situação adversa em razão do tempo, porque lá faz muito calor, o Grêmio deverá poupar jogadores para esta partida diante do Fluminense e, consequentemente, vai com uma equipe mista, pelo menos. Agora, na parte de cima da tabela, há uma disputa muito grande. Vocês veem ali Inter e Flamengo com 35 pontos. E o Galo vem logo atrás com 32, mas com um jogo a menos. O retorno do Campeonato Brasileiro promete. E promete muito. E na ponta de baixo também há uma disputa, há uma briga ali com equipes praticamente com a mesma pontuação, como Botafogo, Bahia, Vasco da Gama, Coritiba e Bragantino. Parece, pelo que se desenha, que o Clube Atlético Paranaense e o Goiás são, no momento, os mais credenciados para o rebaixamento na próxima temporada. Um abraço.